Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula dia 27 de maio, 20º caderno, e estamos aqui com um tema muito importante, né, como os outros temas, e hoje nós vamos estar falando de neurodivergências, patologias e comorbidades dos alunos atípicos. O universo da aprendizagem é moldado pela diversidade cerebral. E entender como cada aluno processa o mundo é o primeiro passo para construir uma escola verdadeiramente inclusiva. Abaixo, desmistificamos os conceitos da neurodivergência, patologias e comorbidades, explicando como essas camadas se sobrepõem no ambiente escolar. Aí no caderno, no primeiro ponto, tem aí o subtítulo Neurodivergências, Variações Naturais do Cérebro. Hoje nós vamos falar da importância de entender nos alunos neurodivergentes que, para além da especificidade, para além do autismo, para além do TDAH, para além da dislexia, para além da pessoa com deficiência ou da deficiência, temos também a comorbidade e patologias. Muitas das vezes, além dessa especificidade, o aluno ele apresenta patologias que também contribuem para a dificuldade desse aluno aprender, conviver, socializar, interagir, né, participar. Também, além da comorbidade, da patologia, as comorbidades, né? Um exemplo, um aluno que ele tem um diagnóstico de autismo e TDAH. Esse TDAH, ele é uma comorbidade, né? Que contribui também quanto barreiras para o desenvolvimento desse aluno. Tá? A gente tem aí os alunos que têm o transtorno do TDAH, quando ele é diagnosticado somente com TDAH, e nós temos aí o TDAH enquanto comorbidade para um aluno que tem um transtorno não especificado, como o TEA, do neurodesenvolvimento, né? Então, o primeiro ponto fala de neurodivergência, as variações naturais do cérebro. A neurodivergência não é uma doença ou um defeito. Trata-se de um funcionamento cerebral. É uma condição estruturalmente diferente do padrão considerado típico ou neurotípico. Essas condições alteram a forma como a pessoa percebe informações, interage e como se comunica, né? São essas três partes, três eixos aí, né, do desenvolvimento que a pessoa neurodivergente, ela consegue pensar diferente, ter informações diferentes, interpretar diferente, interagir de uma forma diferente e se comunicar muitas das vezes de forma diferente. Transtorno do espectro autista, que é o TEA. Ela tem uma diferenças na comunicação social, na interação e presença de focos de interesses profundos. E eu não estou falando aqui, gente, somente daqueles alunos de suporte nível 2, 3, que é nítido, que é visível, que aquela pessoa apresenta uma certa dificuldade na questão de interagir, de se comunicar, né, de socializar com as pessoas. Existem muitos autistas de suporte nível 1, principalmente pessoas que estão tendo esse diagnóstico tardio, já agora enquanto adulto, que descobre que tem essa condição, que tem essa neurodivergência, que é uma pessoa autista, mas ela conviveu o tempo todo, a vida toda, nem percebia que era uma pessoa que tinha dificuldade na socialização, tinha dificuldade na interação enquanto público, tinha dificuldade de socializar, gostava mais de ficar recatada, era uma pessoa meio tímida, e aquilo passou despercebido, e muitas das vezes só descobriu agora, enquanto adulto. A gente está falando dessas pessoas neurodivergentes e também das pessoas que são visíveis, que desde pequena, desde bebê, né, apresentou essas dificuldades. Então, tudo é a maneira do cérebro condicionar, o cérebro mostrar essa condição, como interpretar, como socializar, como se comunicar, como se interagir.
TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Um funcionamento focado em novidades com flutuações na atenção, impulsividade e alta energia. Aquela pessoa hiperativa, aquela pessoa que sempre dinâmica, aquela pessoa que sempre é extrovertida, né? Aquela pessoa inquieta. Mesma coisa, pessoas com TDAH que foram diagnosticadas, né, já tardia. Essas pessoas, elas também apresentaram no decorrer de sua vida situações, em as barreiras, dificuldades de lidar com o público. E muitas das vezes eram vistas como teimosa, como curiosa, como espaventada, como extrovertida, né? Então a gente percebe que a maneira que o cérebro de um TDAH, ele funciona sempre na frente, né? Sempre sem pensar, sempre agir pelo impulso, né? Dessa forma, essa condição. E nós vamos falar da dislexia, descalculia ou vários outros tipos de dislexia, né? Formas particulares de processar símbolos, gráficos, leitura, escrita e conceitos matemáticos, né? Aquela pessoa que sempre teve N dificuldade em lidar com a matemática. Não é o medo da matemática, é não saber mesmo, ter barreiras em relação a essa condição de interpretar, de raciocinar, de calcular, de lidar com a matemática. Assim também aquela pessoa que tem dificuldade de rimas, né, de entender uma piada, é a última que entende, como não tem nem mais graça, né? O raciocínio é um pouco, o cérebro é espelhado, né? Aquele raciocínio um pouco lento, é aquela pessoa direta, que você tem que ser clara e direta com ela, porque se você fazer alguma analogia, alguma metáfora, ele já sente dificuldade para interpretar aquela conversação, aquele diálogo, né? Aquela pessoa também que tem dificuldade de decodificar mapeamento, lateralidade, esquerda, direita, sempre houve essa dificuldade e muitos deles, muitas dessas pessoas também cresceram, né? E teve um diagnóstico tardio, porque há dificuldade de ser entendido e de se compreender enquanto uma pessoa dislexa, né? Eu sou uma pessoa dislexa, tenho disgrafia, tive dificuldade com caligrafia, tenho até hoje, tenho outros sintomas, outros critérios apresentados, como dificuldade com lateralidade, dificuldade com gráfico, dificuldade em decodificar mapas, né? Dificuldade com espaçamento. Então, tudo isso eu trouxe desde minha infância, porém, só enquanto adulto eu fui diagnosticado com a dislexia disgráfica, né? Dispraxia. Organização e coordenação motora diferenciada pelo cérebro. Perceber estímulos, sons, luzes, aprender foco visual, lógico, prático, interagir com o meio escolar. Tudo isso a pessoa que tem a dispraxia tem dificuldade. Então tá aí no primeiro ponto para você entender neurodivergências, variações naturais do cérebro, como ele se comporta em cada especificidade, né? Então a gente observa que isso não é uma doença, isso é uma condição do cidadão de entender, de interpretar, de receber informações a níveis diferentes. Temos aí a patologia, né? O que é patologia? Quando existe uma doença associada. Então, toda vez que tem uma doença associada, né, não é a especificidade, é a patologia. Aquela pessoa tem uma patologia e muitos autistas, muitas pessoas neurodivergentes têm patologias, mas essa patologia não quer dizer que veio da especificidade, né? Ela adquiriu a patologia e, para além de ser autista, ela tem essa patologia, ela tem essa doença, né? Diferente de neurodivergência, que é uma identidade neurológica crônica do indivíduo, a patologia refere-se a uma doença ou condição médica ativa no ser humano.
podem ser problemas de saúde física ou mental também, né? Geram sofrimentos orgânicos e precisam de tratamento médico específico. Vamos dar um exemplo. Condições de saúde mental. O transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, ou depressão maior, é um tipo de condição de saúde mental, de patologia. Doenças crônicas, epilepsia, enxaquecas severas ou disfunções hormonais, é uma patologia que muitos neurodivergentes podem também adquirir, pode ter impacto escolar. Uma crise de ansiedade, uma enxaqueca altera o rendimento biológico do estudante, exigindo pausas e suportes médicos ou imediato. Isso significa, gente, que a patologia ela traz uma condição médica biológica paralela, o que gera adoecimento. Ou seja, se tem um autista que ele tem doenças crônicas, ou que ele tem condições de saúde mental, ou esse impacto na escolar, para além do autismo dele, que é uma condição, ele tem esse tipo de patologia. Vocês entenderam? Então, assim, é algo que é bem diferente da especificidade. É diferente do autismo dele, é diferente do TDAH, é diferente da dislexia. É algo que gera sofrimento orgânico. É uma doença. Patologias são doenças. E aí nós vamos falar agora no terceiro ponto sobre comorbidades, né? A interseção de condições. A comorbidade acontece quando duas ou mais condições clínicas ocorrem ao mesmo tempo no mesmo aluno. Observe, no contexto dos estudantes neurodivergentes, é extremamente comum que uma neurodivergência venha acompanhada de outra ou de uma patologia. Exemplo, sobreposições, sobreposição frequentes em sala de aula. Um exemplo, aluno com TEA, duplo comorbidade, TDAH associado. Foi o que eu disse aqui antes. Quando existe um aluno diagnosticado com TEA e o TDAH. O TDAH, ele é uma comorbidade associada. Por que, Jades, que o TDAH que tem que ser a comorbidade? Porque o TDAH, ele vem associado ao TEA, né? Essa hiperatividade, porque é um contraste. O TEA, ele não é uma pessoa hiperativa. O TEA não traz critério da hiperatividade. Mas se a criança é TEA, diagnosticada com TEA, autista, e ele é hiperativo, porque essa hiperatividade foi associada, o que chamamos de comorbidades, né? Dificuldade na interação social e busca por rotinas rígidas, flutuação severa de atenção e necessidade de movimento. Aí está o exemplo. Para o TEA, a dificuldade na interação social e busca por rotinas rígidas, ele é fluente, ele é bem latente. Mas para o TDAH, flutuação severa de atenção e necessidade de se movimentar, inquietude. Isso é uma associação do TDAH voltado ao aluno com autismo. Aí tem também aluno com dislexia, né? Esse aluno com dislexia, ele pode ter uma ansiedade de desempenho, que é um impacto emocional, ou seja, o aluno com dislexia secundário é um desafio no processamento de leitura escrita e de textos. Já associado à comorbidade, que é a ansiedade de desempenho, que é um impacto emocional, o medo extremo de ler em voz alta, gerando bloqueios ou choro. Bem diferente, gente, né? Essa comorbidade do aluno dislexo. Ele, enquanto dislexia, ele apresenta desafios no processamento de leitura e de escrita do texto. Ele tem essa dificuldade de lidar com os textos, de lidar com a escrita e com a leitura. Já a comorbidade dele, que é a ansiedade de desempenho escolar, que impacta a área psicológica, o emocional dele, é um medo extremo. Ele tem pavor de ler em voz alta, gerando bloqueios ou choro nele, né? Então, observe que são coisas totalmente diferentes, que a pessoa neurodivergente pode sim ter essas duas condições, né? Aí no caderno também nós temos um mapa de desafios e práticas de inclusão. As barreiras escolares surgem quando o ambiente exige
apenas um padrão rígido de comportamento. Veja o cruzamento de impactos e como agir. Aí no caderno tem, né, esse cruzamento de impactos, como agir, a questão de condição de comorbidade, sintomas manifestados na escola e as estratégias de apoio pedagógico. Vamos dar um exemplo do TEA. O TEA mais sobrecarga sensorial. Os sintomas é o quê? Crises pelo excesso de barulho ou luzes fortes. E qual é a estratégia para ser usada? Oferecer abafadores de ruídos e um espaço calmo de descompressão. Ou seja, nós temos aí um aluno que ele tem TEA e ele adquiriu uma sobrecarga sensorial. Automaticamente, esse aluno com esse sintoma, ele vai gerar uma crise pelo excesso de barulho ou a questão da luz forte, né, que o provocou essa crise. E qual é a estratégia? A estratégia é oferecer abafadores de ruído ou tirar esse aluno da sala de aula e levar para o cantinho da calma, um local onde você vai estar acalmando, regulando ele, até ele se compor e voltar para a sala de aula. Caso, né, a estratégia também da sala de aula esteja estruturada, menos barulho, menos luzes, para que não volte essa crise provocada pelos mesmos sintomas. Então, automaticamente, a gente já cria esse quadro quando a gente percebe a situação e faz uma tomada de decisão, de resolução, para que aquele ambiente fique favorável para esse aluno, não é verdade? Temos aqui também TDAH mais descalculia, né? O TDAH com descalculia, que é um tipo de dislexia, os sintomas manifestados dentro da sala de aula é desorganização com prazos, bloqueios com número, né? Esse aluno, ele sente esse bloqueio com os números, porque da desorganização da interpretação do cérebro dele. A estratégia de apoio pedagógico aqui é o uso de cronogramas visuais, lista de tarefas curtas e uso de calculadora. É permitido quando esse aluno tem esse tipo de especificidade. Altas habilidades e ansiedade, né? Os sintomas revelados dentro da sala de aula é tédio com tarefas repetitivas e medo de errar. Então, todo aluno neurodivergente com altas habilidades, mais ansiedade, ele vai apresentar em um momento esse tipo de critérios. Qual é a estratégia de apoio pedagógica? Flexibilização curricular, com projetos mais complexos e acolhimento emocional. Por que os projetos mais complexos? Porque todo projeto que não for complexo para esse aluno que tem altas habilidades, ele vai sobredominar o assunto. E isso vai saturá-lo e pode gerar uma crise. Então, sempre para ele tem que estar com algo à frente, né, bem mais à frente da condição de intelectualidade dele, para que ele não sature e gere e aumente esse tipo de ansiedade nele, né? Aí também no caderno tem, no último ponto, o ecossistema de apoio ao aluno, né? O que é um ecossistema de apoio ao aluno? É desenvolver, né, e ativar uma rede de suporte integrada para esse aluno. E que rede de suporte é essa? Adaptação curricular. Aí a gente vai falar de adaptação ambiental, salas com estímulos visuais controlados, mobiliários flexível e rotinas previsíveis. Aí você precisa ter essa sala adaptada, esse ambiente adaptado, né? Também aquela questão de você saber como você tratar em relação à adaptação razoável, que esse tipo de adaptação é razoável, que é a adaptação ambiental, com o TDAH. Aí, ele tem TDAH, então eu vou tirar ele do fundo, vou botar ele na frente. Mas muitas vezes na frente ele pode até perder o foco com o colar, né, com uma pulseira, com um anel, com uma presilha, com o cabelo, com uma roupa, né? Deixar também no fundo, a panelinha do fundo não vai deixar ele fixar essa atenção, ele ter essa atenção, né? E ele vai acabar se descontrolando também, entrando em uma crise. Então, deixar esse aluno no meio ou na segunda fileira é o ideal.
Principalmente se ele for inquieto, se ele for impulsivo, colocar ele entre duas pessoas, dois alunos que não é muito falante, esse aluno que é quieto, esse aluno que não tem também esses movimentos, para que ele possa ter uma atenção bem mais fluente. Também o apoio especializado, né? A parceria contínua entre professores regentes, profissionais do atendimento educacional especializado aí, terapeutas externos, que aí entra a questão do CRIEAS, do centro especializado, psicopedagogo, psicólogo, assistente social, conforme o profissional que dele necessitar, né? A avaliação diferenciada. Aí vem a questão da adaptação das provas, das atividades, provas fracionadas, feedbacks orais e valorização do processo de aprendizagem, não apenas no resultado final, né? Então, vocês observaram aí a aula de hoje, que é uma aula curta, né? Uma curta-metragem, né? É um assunto pertinente ao pedagógico, porém, ele perpassa, né? Você não vai ficar somente, se apegar à neurodivergência enquanto patologias, comorbidades, porque na verdade é uma temática bem mais voltada para a saúde. Mas vocês precisam entender que os nossos alunos neurodivergentes, ele tem também, né, essa condição de patologia, de comorbidades, e muitas das vezes tem os três. Tem a especificidade, né? Tem a patologia e tem a comorbidade. E como nós tratarmos dos três? Se os três trazem critérios, trazem barreiras para a sala de aula enquanto aprendizagem. Então, aí a gente precisa ter todo esse olhar, toda essa análise, toda essa intervenção, preparar um plano que venha atingir o que é critérios, sintomas da especificidade, o que é critérios que está acontecendo naquele momento, naquela hora da patologia, e o que são os critérios da comorbidades, né? E precisamos fazer essa analogia e entender como agir, perceber que tipo de critérios é esse que está sendo apresentado e como agir, como intervir para que nós não possamos pegar condições do critério do TEA e jogar na patologia. É o momento que está apresentando patologia, os critérios da patologia, vamos agir enquanto critérios da patologia, né? É o momento que é a comorbidade dele que está ativa, que está se apresentando, vamos trabalhar enquanto as comorbidades, versões enquanto as comorbidades. Ah, não, é a especificidade, ali é os critérios do autismo, então vamos trabalhar, porque não tem como apresentar os três de uma só vez, gente, né? Ao mesmo tempo. É momentâneo ou por dia. E aí tá a aula de hoje para vocês, né? Que vocês possam também ler o caderno, que vocês possam ler as referências, estudem as referências, vejam esses marcos também de outros autores sobre essa temática, né? Respondam às atividades, né? E não deixe de assinar a frequência para o município que adere à frequência, né, virtual, tá certo? Deus abençoe vocês, tenha uma boa noite e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.